Vamos dar início ao trabalho de conclusão de curso da aluna Laís Daniele Correia, com o tema Monitoramento da qualidade de água do Rio Piracicaba, desde a sua nascente até a foz. A Laís ela terá 20 minutos para apresentação oral, depois nós passamos aí à fase de arguição. E antes da Laís iniciar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença da professora Maria Helena e também da engenheira Mariana, que estão aqui gentilmente contribuindo para o trabalho da Laís e também para o curso de Engenharia Ambiental. Então, assim que você quiser iniciar, Laís, por favor. Ok, vamos iniciar então. Bom, boa noite a todos. O tema do meu trabalho foi o monitoramento da qualidade da água do Rio Piracicaba, desde sua nascente até a foz, orientado pela professora doutora Maria Helena Santini Campos Tavares. Para contextualização, a água ela é importante para a dinâmica do ecossistema, sendo o pilar central das questões de saúde e de aspectos socioeconômicos. Apesar dessa importância, é um dos recursos mais mal administrados, o que a torna um problema ambiental. Os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem no cenário atual, eles acabam contribuindo para esse comprometimento da qualidade do corpo hídrico. A figura 1, ela demonstra exatamente esse fator, que é o aporte de cargas no curso d'água proveniente de fontes pontuais, ou seja, aquelas em que se sabe a procedência do lançamento, como é o caso de lançamentos de efluentes industriais e de esgotos sanitários. Esses aportes também podem ocorrer por meio das chamadas fontes difusas, ou seja, aquelas em que não se identifica ao certo de onde elas vêm, que é o caso dos efluentes agrícolas. E todo esse aporte de cargas, eles acabam alterando as características físicas, químicas e biológicas do corpo hídrico e acaba comprometendo sua qualidade. Diante dessa questão, surge a ferramenta do enquadramento, a qual acaba tendo uma correlação entre a classificação do corpo d'água, conforme a sua qualidade, e também a questão dos seus usos. Então, ela está atrelada à resolução CONAMA 357, no caso de águas doces, né? Onde essa questão de quanto menor a classe, maior a qualidade do corpo hídrico e, consequentemente, mais usos essa água tem-se mais possibilidade, né, de uso pretendido. Atrelado a isso, tem-se a ferramenta do monitoramento, a qual vai demonstrar a evolução da qualidade do corpo hídrico, demonstrando as suas características físicas e químicas e biológicas, efetuando um diagnóstico realmente dessa água para fins dos usos pretendidos. Diante dessas questões, o objetivo deste trabalho ele foi de avaliar a qualidade do Rio Piracicaba desde sua nascente no município de Americana até seu deságue no Rio Tietê, em Santa Maria da Serra, a partir da análise de potenciais contaminantes físicos, químicos e biológicos presentes no corpo hídrico e avaliar os resultados analíticos entre os períodos de cheia e estiagem, mapeando-se a qualidade também através do cálculo do chamado Índice de Qualidade da Água, o IQA, e do Índice do Estado Trófico, o IET. Bom, em relação a material e métodos, ele foi subdividido. A primeira parte dele vai trazer as questões dos pontos amostrais. Então, na extensão do Piracicaba, foram definidos 9 pontos amostrais, com base nos postos de monitoramento adotados pela CETESB nos anos de 2017 e 2018, apresentados no relatório de qualidade de águas interiores do Estado de São Paulo. Foram realizadas 2 campanhas. Então, houveram 2 coletas, uma na cheia e na estiagem, que contemplaram esses pontos de monitoramento presentes em 4 municípios. Então, a figura 3, ela traz exatamente essa localização dos pontos amostrados. O ponto 1 e 2 foram no município de Americana, o 3 em Limeira, de 4 a 8 em Piracicaba e o ponto 9 em Santa Maria da Serra. Sendo que todos esses pontos amostrados, eles foram definidos nesses relatórios de qualidades como classe 2. Isso não significa que a qualidade do corpo hídrico nesses monitoramentos realmente eram de classe 2, mas sim uma meta a ser alcançada.
ao longo das coletas, foram observadas algumas variáveis que acabaram delineando essa qualidade do corpo hídrico. Então, presença de indústrias e lançamentos de cargas difusas e pontuais, assim como presença de flora aquática na superfície do trecho represado do Rio Piracicaba, a presença da pecuária, que estão ilustrados na fotografia 1 e 2. Fatores também muito relevantes foi a observação de processos erosivos e carreamento de solos e edificações às margens do rio e alguns fragmentos de mata nativa na extensão do Piracicaba, conforme observa-se na fotografia 3 e 4. A segunda etapa de material e métodos foi a definição dos parâmetros analíticos. Então, foi definido um conjunto de 69 parâmetros que contemplaram indicadores físicos, químicos e biológicos. Eles estiveram presentes em duas vertentes, os parâmetros de conformidade, ou seja, aqueles que já são utilizados em processos de monitoramento, que possuem padrões de qualidade, né, valores máximos permitidos e estabelecidos em normas legais. No caso, como trabalhou-se, né, com a matriz de água superficial, utilizou-se a resolução CONAMA 357. E outros parâmetros adotados foram em caráter investigativo, que foram o caso dos chamados contaminantes emergentes, os quais alguns nem são legislados. Eles são elementos e compostos que, mesmo em baixas concentrações, eles podem trazer algum grau de toxicidade para o meio. Esses parâmetros eles foram selecionados buscando acompanhar se havia alterações na qualidade da água do corpo hídrico provenientes do uso e ocupação do solo na região. A terceira etapa de material e métodos foi a questão mesmo do procedimento amostral. Então, todo esse procedimento de coleta, inclusive a preservação das frascarias, ele foi efetuado de acordo com as diretrizes estabelecidas no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, sendo que as análises elas foram realizadas por laboratório parceiro, a Merria NutriScience, a qual nos disponibilizou, né, as chamadas cadeias de custódia para garantir a rastreabilidade de toda essa coleta, né, onde a gente tinha a identificação das alíquotas a serem, a quantidade, né, de volume de amostra a ser coletado, trazia-se o próprio processo comercial, realmente para garantir essa rastreabilidade. Já a metodologia, ela foi apresentada pelo laboratório parceiro nos próprios laudos analíticos. A fotografia 5, ela ilustra o procedimento amostral na extensão do Piracicaba. Então, essa coleta ela foi feita sobre o Piracicaba, com exceção do ponto 5, onde houve a coleta da margem, a qual é evidenciada na fotografia 5, devido à presença, devido a essa área ser próxima de um trecho do Salto do Piracicaba. Então, a coleta foi feita da margem, mas realmente seguindo o Guia Nacional de Coleta, utilizando-se de baldes e jarras de aço inox para minimizar a contaminação também. A fotografia 6, ela ilustra o acondicionamento e transporte dos frascos. Então, a cada ponto amostrado, esses frascos eles eram colocados em caixas de isopor, onde eles foram acondicionados com gelo, né, refrigerados com gelo reciclável, a fim de minimizar a degradação dos analitos e garantir a confiabilidade dos dados. E a fotografia 7, ela traz a determinação de parâmetros em loco. Então, foram medidos em cada um dos trechos, né, amostrados, a condutividade, temperatura da água, o pH e também o oxigênio dissolvido, utilizando-se de uma multiparâmetro chamada LabQuest e também de um pHmetro, sendo que essas alíquotas elas não foram coletadas dos mesmos frascos que seguiram para o laboratório. A última etapa de material e métodos foi o tratamento dos dados. Então, todos os parâmetros que não apresentaram resultados acima do limite de quantificação, como índice de fenóis, cádmio e 34 parâmetros do grupo de contaminantes emergentes, eles não foram discutidos nesse trabalho.
Em seguida, foi avaliada a relação de conformidade dos parâmetros legislados, de acordo com a Resolução CONAMA 357 de 2005, para padrões de qualidade de classe 2. E, por último, foi avaliado os contaminantes emergentes, né, que foram detectados em concentrações acima do limite de quantificação, e aqueles que não eram legislados, eles foram comparados com as concentrações que já tinham sido detectadas em outros trabalhos, né, que foram levantados em revisão de literatura. Ainda no tratamento de dados, houve o cálculo, né, do chamado índice de qualidade da água, o qual se utilizou do modelo CETESB. Então, ele traz que devem ser monitorados, né, utilizados para esse cálculo, né, do IQA, 10 variáveis, né, 10 parâmetros, os quais são apresentados no quadro 1. Então, a partir da equação 1, correlaciona-se, efetua-se um produto ponderado entre esse peso desses parâmetros estabelecidos, né, pelo modelo CETESB, com a chamada variável qualidade das águas. Essa variável ela vai refletir o quanto a concentração desses parâmetros influencia na qualidade da água para fins de abastecimento. Então, o IQA vai trazer essa importância da água, essa qualidade, mas para fins de abastecimento. A figura 4 ela ilustra como se obtém essa variável de qualidade das águas, que pode ser por meio de forma gráfica, né, como observa-se na figura 4, ou por meio de equações. Então, esse IQA vai variar de 0 a 100 e vai refletir essa qualidade para fins de abastecimento. Já o índice de estado trófico, ele vai trazer essa relação entre a resposta do corpo hídrico frente à disponibilidade de nutrientes no meio. Então, para isso, ele se baseia nas concentrações de clorofila A, que é um parâmetro que é indicador de biomassa algal, ou seja, indica a proliferação de algas. E o fósforo total, ele é o nutriente. Então, é a partir dessas duas variáveis que se efetuou o cálculo do IET. Para os pontos de 1 a 8, utilizou-se da equação 2 e 3. Sempre calculando separadamente, no primeiro momento, o IET para clorofila e um para fósforo. Já para o ponto 9, utilizou-se a equação 4 e 5, que é para reservatórios. Bom, esse ponto é caracterizado como reservatório porque ele faz parte da área alagada da usina hidrelétrica de Barra Bonita. Então, a própria CETESB, no relatório de águas interiores, traz essa classificação de reservação mesmo para esse trecho. Então, com base nessas concentrações, né, tanto da clorofila como do fósforo, obteve-se, então, o IET para cada uma das variáveis, e por uma média simples, obteve-se um único número que realmente ia refletir esse grau de eutrofização do corpo hídrico. Bom, em relação a resultados de discussão, a primeira etapa foi a verificação de conformidade, né, dos parâmetros legislados com padrões de classe 2. Então, o gráfico 1, ele traz que o parâmetro cianobactérias, ele apresentou violação do enquadramento em 11% das amostras, tanto na cheia como na estiagem. Isso significa dizer que as concentrações desse parâmetro, elas foram superiores a 50 mil células por ml, que é o padrão de qualidade para essa variável quando se refere a um corpo hídrico de classe 2. A preocupação em relação às cianobactérias é realmente no contexto da saúde, porque elas liberam toxinas no ambiente que podem limitar o uso da água para fins de abastecimento e até para atividades recreacionais. E o ponto que apresentou essa violação para as cianobactérias foi exatamente o trecho represado do Rio Piracicaba, que é o ponto 9. E por ele ser um ambiente lêntico, isso acaba influenciando para que haja uma maior intensificação de proliferação de algas. E a cianobactérias, ela é um tipo de alga, né, chamada alga azul, né, e ela também pode afetar o oxigênio do meio. Então, pode levar o meio a um processo de anaerobiose. Além disso,
esse ponto em que ela foi identificada, tem-se uma fauna muito rica, tanto que ela abriga a APA Tanquã. Então, tem-se uma preocupação também por essa interação com o ambiente. Já a clorofila A, ela é um indicativo de biomassa algal. Então, essa violação dela na cheia de 11% e na estiagem de 22% tem relação com a presença de algas no meio. No caso da cheia, foi no mesmo ponto em que apresentou cianobactérias violando o enquadramento, que foi o ponto 9, o trecho represado do Piracicaba. Já na estiagem, foi no ponto 6 e 8, o qual não apresentou uma concentração elevada de cianobactérias, porém, houve a presença desse parâmetro, né, a detecção desse parâmetro, mas como eu comentei, a clorofila A é um indicativo de biomassa algal, então pode sim haver outros tipos de algas no ambiente, os quais, por isso, teve esse indicativo por meio da clorofila A. Já a chamada E. coli, né, a Escherichia coli, ela faz parte do grupo dos coliformes termotolerantes. Então, na verdade, quem é a variável legislável, né, é os coliformes termotolerantes, mas tanto o PCJ quanto a CETESB, eles adotam a Escherichia como padrão para avaliar essa questão de violação de enquadramento para os trechos do Piracicaba. Tanto na cheia como na estiagem houveram violações. Isso significa dizer que as concentrações de E. coli no meio, elas foram superiores ao número mais provável, né, de coliformes, de 1.000. Então, na cheia foi de 89% e na estiagem de 67%. Na cheia, o fato de ter sido maior essa violação pode ter relação com o fato de que a Escherichia coli ela é um indicativo de contaminação fecal. E ela está presente no trato intestinal de animais de sangue quente. E então, ela tem uma relação direta com a questão do saneamento, né? Então, o lançamento de efluentes domésticos, no corpo hídrico acabam contribuindo para essa intensificação da E. coli no meio, e também ela pode estar presente no próprio solo, devido que foi identificado, né, ao longo das coletas, a presença de animais, como cavalos, capivaras, né, nas margens do rio, né, e que pode ter ocorrido um carreamento desse solo, e ter ocorrido essa intensificação da concentração no corpo hídrico. No gráfico 2, observa-se que o fósforo total ele teve violação do enquadramento em 100% das amostras na cheia e em 89% na estiagem. Então, a concentração de fósforo ela varia de ambientes lênticos e lóticos. Para ambientes lóticos é de 0,1 mg por litro. E para ambientes lênticos é 0,075 mg por litro. O único ponto que não apresentou violação foi o ponto 9, que é a área represada do corpo hídrico. Só que o fósforo ele é um nutriente. E nesse trecho do ponto 9, houve a presença de cianobactérias. Então, o fósforo não significa que não tenha fósforo no meio como ação nutricional, mas sim que nesse trecho, na estiagem, foi detectada a presença de flora aquática na superfície, e elas podem absorver os nutrientes, retendo eles mesmo na superfície, e por conta disso, na coluna d'água, né, não ter essa disponibilidade, né? O que justificaria essa questão de não ter sido o único ponto que não apresentou violação na estiagem. A entrada de fósforo no meio tem relação direta com o lançamento de efluentes industriais e sanitários. Novamente, a questão da subbacia do Piracicaba ter uma questão de estrutura de saneamento deficitária, com menos de 70% de coleta de esgoto e tratamento, né? Acabam contribuindo novamente para o comprometimento da qualidade do corpo hídrico. E o fósforo, ele também está presente em fertilizantes, e a região da subbacia do Piracicaba, ela tem uma prática agrícola intensiva da cana-de-açúcar, o que também pode ter influenciado nessa entrada de fósforo no corpo hídrico. Já em relação ao nitrogênio amoniacal, é uma forma de nitrogênio reduzida.
E a CETESB destaca que a presença dele no corpo hídrico tem relação com decomposição de matéria orgânica. E a violação do enquadramento para ele foi somente na estiagem, onde detectou-se realmente maiores concentrações da série nitrogenada no corpo hídrico. Então, o fato de o nitrogênio amoniacal ele estar presente em maiores concentrações que outras formas de nitrogênio, como nitrato e nitrito, demonstra que o ambiente se encontra poluído. E, novamente, isso pode ter relação com o carreamento do solo, já que ele também ele pode estar presente ser proveniente, né, de lançamentos de efluentes agrícolas, ou também por meio do aporte de carga orgânica, já que ele tem uma relação direta com matéria orgânica. Quando observa-se o gráfico 3, se nota, né, que o oxigênio dissolvido ele apresentou violação de enquadramento em 67% das amostras na cheia e em 78% delas na estiagem. O oxigênio dissolvido, ele tem um histórico já apontado pelo PCJ, no estudo entre 2009 e 2015, de apresentar violações de enquadramento mesmo, tendo concentrações equivalentes a corpos hídricos de classe 4, que foi o que também identificamos nesse trabalho. Com concentrações menores que 4 miligramas por litro e superiores a 2 miligramas por litro. Isso denota que o ambiente acaba tendo um comprometimento também para a fauna aquática, porque ele é essencial para a manutenção dessa vida aquática. E o fato dele ter tido, digamos assim, as menores concentrações, né, essa maior violação na estiagem, tem relação direta com a presença de matéria orgânica no corpo hídrico, que no processo de decomposição dessa carga orgânica, ocorre o consumo do oxigênio dissolvido. Portanto, o meio acaba sofrendo com essa redução, né, do oxigênio devido a essa necessidade da degradação da matéria orgânica. Já a DBO, ela apresentou, diferente de todas as variáveis que têm essa relação com carga orgânica e que tem um histórico de violação, né, de enquadramento, ela se apresentou nessas duas coletas sem nenhum tipo de violação, apresentando concentrações até mesmo menores que 3 miligramas por litro, que corresponde a um corpo hídrico limpo, né, sem qualquer tipo de poluição. Mas isso foi inusitado, porque existe a questão de ter um histórico de violação de DBO no Rio Piracicaba, né, de concentrações muito altas, chegando até mesmo a comportamentos de classe 4, mas a DBO ela é uma análise muito sensível. Então, e também ela não reflete diretamente a questão da presença de matéria orgânica não biodegradável. Então, a hipótese que ficou, né, dessa não detecção de DBO é o fato de que pode sim ter no meio a presença de matéria orgânica não biodegradável, o que justificaria esses resultados, e também a presença de alguma substância inibidora, que acabou afetando a ação microbiana. Essa última hipótese ela é fortalecida pela detecção de cloro residual no meio, o qual tem ação desinfetante, e apresentou violação do enquadramento em 89% das amostras na cheia e em 11% na estiagem. Só que na estiagem ele foi detectado em 8 dos 9 pontos. Então, esse cloro residual ele é formado pelo chamado cloro livre, o qual é um subproduto do tratamento de água. Então, a entrada desse cloro livre pode ter vindo dessa fonte, assim como ele também é formado pelo cloro combinado, ou seja, a reação do cloro com matéria orgânica. E quando reage quando no meio a presença, por exemplo, de nitrogênio amoniacal, o qual foi identificado, pode-se formar cloraminas, que também têm ações desinfetantes. Então, isso realmente fortalece a hipótese de que, sim, pode ter ocorrido a presença de inibidores no meio que afetaram as concentrações de DBO. Observando esse gráfico 4,
nota-se que tanto o manganês como o turbidez apresentaram violação de enquadramento somente no período de cheia, com 44% e 67%, respectivamente. A turbidez ela tem uma relação direta com a concentração de metais no meio. Então, foi detectado na cheia maiores concentrações de metais, não somente do manganês, mas também de alumínio, ferro e alguns elementos traços, como zinco, cobre, os quais podem ter, né, esse aporte no corpo hídrico devido à subbacia do Piracicaba ela estar presente numa depressão periférica, a qual é rica em íons metálicos. Então, justifica essa violação de enquadramento, por exemplo, na cheia, dado o carreamento dos solos para a calha do rio. E a região ela tem principalmente argissolos e latossolos, que são menos resistentes a processos intempéricos. O que justifica, então, essa questão de, na cheia, devido a esse escoamento, né, de água, escoamentos pluviais, né, levarem esses íons metálicos para a calha do rio. A grande preocupação é que manganês e ferro, por exemplo, eles afetam as características organolépticas da água, ou seja, gosto, cor, odor, e impactam no tratamento de água. Além dessas variáveis, foi detectado no meio alguns parâmetros de caráter investigativo, como a atrazina. Ela é legislável, porém ela foi detectada tanto na cheia como na estiagem em 4 pontos amostrais, abaixo da concentração de valor máximo permitido dela, que era de 2 microgramas por litro, mas existe a preocupação por essa continuidade, né, de detecção nos 2 períodos. Então, na cheia, ela apresenta a concentração mínima de 0,7 miligramas por litro e máxima, né, de 0,113. Já na estiagem, com níveis mínimos de 0,07 e máximo de 0,199 microgramas por litro. São níveis detectados no Piracicaba que estão de acordo com concentrações que já foram encontradas em águas superficiais no estado de São Paulo, em 2013, que variaram entre 0,11 e 1,92 microgramas por litro. Assim como no Rio Grande do Sul, no ano de 2007, variando de 0,13 a 0,82 microgramas por litro. Quando se compara com as concentrações detectadas em águas internacionais, a concentração mínima detectada no trabalho, que foi de 0,07, né, microgramas por litro, ela se assemelha à concentração média identificada nos Estados Unidos no ano de 2009. Então, a entrada de atrazina nos corpos hídricos, ela tem relação direta com o processo de carreamento de solo, já que trata-se de um herbicida e muito utilizado em cana-de-açúcar, né, em práticas na monocultura de cana-de-açúcar. Então, a região da subbacia do Piracicaba se destaca pela presença, né, do desenvolvimento desse tipo de monocultura, então justifica a entrada da atrazina no meio. A grande problemática em relação a ela é exatamente a feminilização de anfíbios e desenvolvimento de câncer em humanos devido à sua exposição. Outros 2 contaminantes emergentes identificados foram o bisfenol A e os ácidos alacéticos totais. Em relação ao bisfenol A, ele foi detectado em Piracicaba, nos pontos 7 e 8, somente na cheia, em concentrações que variaram de 1,20 e 1,16 microgramas por litro. São níveis próximos aos já detectados nos Estados Unidos, que foram de 1,90. O aporte dele no Piracicaba pode ter relação com o lançamento de efluentes industriais que tiveram aplicação de bisfenol A, como indústrias de pinturas automotivas, as próprias indústrias de plástico, assim como aquelas que produzem embalagens de fármacos. Ou ainda, a sua entrada pode ter relação com a migração desse componente de embalagens plásticas, já que ele tem essa interface com plastificantes, né? E a preocupação é que ele não é legislável. E bioacumulação e feminilização já foi observada em peixes e alterações endócrinas em seres humanos.
Já os ácidos alocéticos totais, eles foram detectados no mesmo ponto, nos mesmos pontos, no 7 e 8, também no município de Piracicaba, mas na estiagem. Eles são legisláveis, mas para água tratada, porque, na verdade, é um subproduto do processo de tratamento de água bruta. Então, e também ele pode ter um aporte por meio de efluentes industriais e sanitários que foram tratados e, em consequência disso, geraram como subproduto o ácido aloacético. As concentrações foram entre 0,033 e 0,034. Ele tem como valor máximo permitido para águas tratadas de 0,08 miligramas por litro. A preocupação é que ele pode afetar a reprodução humana, o sistema nervoso e ele é cancerígeno. E esses dois pontos, o 7 e 8, já foi identificado mortandade de peixes, que foi nos últimos 2 anos. Então, ele pode sim afetar essa fauna aquática. Quando se observa em relação aos índices de qualidade, nota-se que na estiagem, quando se observa os valores de IQA da tabela 1, que houve uma melhoria na qualidade do corpo hídrico, o que tem muita relação com as concentrações, por exemplo, de Escherichia coli, turbidez e sólidos totais, que são intensificadas num processo, num período de cheia, dado, por exemplo, a questão da contribuição pelo carreamento dos solos, o que é reduzido no período de estiagem e pode contribuir para essa melhora de categoria do corpo hídrico. A grande questão é que o IQA ele não demonstrou o enriquecimento do corpo hídrico com nutrientes. Tanto o aumento do fósforo como do nitrogênio não refletiram em piores categorias, como, por exemplo, dos pontos de 4 a 8 no município de Piracicaba. Já em relação ao índice de estado trófico, observa-se na tabela 2 que o rio Piracicaba ele já possui algum grau de trofia, tanto que ele não apresentou nenhum ponto considerado sem produtividade, né, que seria um trecho oligotrófico ou ultra-oligotrófico. Pelo contrário, na estiagem, a intensificação mesmo da concentração de fósforo e até mesmo da clorofila foram evidenciadas pela pior categoria nos trechos de 4 a 8, que são no município de Piracicaba, demonstrando que o comprometimento da qualidade do corpo hídrico pela alta produtividade e pelo enriquecimento de nutrientes, que tem relação direta com os aportes de efluentes industriais e domésticos, assim como pela própria essa questão do carreamento dos solos também, que acabam influenciando nessa qualidade do corpo hídrico. Bom, como conclusões desse trabalho, fica que a metodologia utilizada foi capaz de permitir o monitoramento da qualidade da água do rio Piracicaba, desde sua nascente até a foz. Os resultados, eles refletiram o comprometimento da qualidade da água, ocorrendo violação de enquadramento de pelo menos um dos padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 de 2005. A detecção de parâmetros muito preocupantes no contexto de saúde pública, como o número de coliformes totais, a Escherichia coli, cianobactérias e também níveis traços dos contaminantes emergentes, como atrazina, bisfenol A e ácidos aloacéticos totais, denotam a necessidade de um monitoramento contínuo do corpo hídrico. O IQA ele não refletiu o enriquecimento por nutrientes na estiagem, e o ET ele demonstrou grau de eutrofização no município, de Piracicaba principalmente. O diagnóstico do corpo hídrico ele depende também de uma avaliação dos parâmetros isoladamente, sendo indispensável conhecer as características dos locais amostrados. Em termos de contaminantes emergentes, os pontos mais críticos estão no município de Piracicaba, e a detecção deles foi importante para o levantamento de dados de referência no rio Piracicaba para futuros programas de monitoramento de recursos hídricos. Sugestões que ficaram deste trabalho foi efetuar um monitoramento trimestral no trecho estudado da subbacia, realizar ensaios laboratoriais de cloreto para verificar alguma alteração, né, algum processo de inibição
nas concentrações, na detecção, né, de DBO, e também o monitoramento de contaminantes emergentes antes do tratamento da água, tanto no Rio Piracicaba como em seus tributários, como o Corambataí e o Ribeirão dos Marins, que, que entram no corpo hídrico principal exatamente antes dos pontos em que houve a detecção dos ácidos aloacéticos e também do bisfenol A. Bom, as referências bibliográficas utilizadas na apresentação. E obrigada pela atenção. Muito bem. Obrigado, Laís, pela apresentação. Esperar um pouquinho aí. Se você puder abrir a câmera, é legal, tá? Ok. Já vou ligar aqui. Muito bom. Então, nós vamos passar agora à segunda fase, né? A fase de arguição. Eu passo primeiramente a palavra à Mariana, para que ela possa fazer considerações e perguntas sobre o seu trabalho, Laís. Ok. Bom, primeiro que esse trabalho, ele está muito bem desenvolvido, ele está completo, assim, as questões, elas se interfacem, assim. Uma questão que eu pontuei durante a apresentação, você coloca o CONAMA 357 como padrão, só que nos relatórios de ensaio eu vi que não existe o comparativo. É por algum motivo? Não foi colocado por... Nos relatórios? Não, eu não fiz porque eu não fiz todos os parâmetros do CONAMA 357, né? Então, mas na verdade o objetivo era de verificar alguns que eram de conformidade e uns investigativos. Então, não foi mesmo de interesse do trabalho que viesse no laudo, era realmente para ter essa análise para a classe 2 até, que foi uma coisa que eu acabei identificando ao decorrer das pesquisas. Certo. Outra coisa que me chamou bastante atenção nos resultados foram que E. coli, coliformes, enfim, esses parâmetros a gente já espera ter, porque são variáveis simples de se encontrar num meio como o rio. Mas o que me chamou muito atenção no resultado foi o bisfenol A. No processo dos pontos escolhidos, a gente não vê nenhuma indústria de produção de plástico ou algo ligado a isso. Chegou a investigar se para a produção de celulose, que no caso é a empresa que está no meio, ela também interfere nesse parâmetro? Olha, o que eu levantei nesse sentido foi que o bisfenol A, ele está presente principalmente em indústrias, como você colocou, de plastificantes, mas também indústrias de pinturas automotivas, de selantes. Então, é muito amplo dentro da subbacia as possibilidades de aporte, principalmente porque a gente levantou até junto com o SEMAI a detecção de bisfenol A em um dos tributários do Piracicaba, que exatamente entra antes desse ponto de detecção. Então, não se pode tirar, né, a possibilidade de que tenha vindo dos tributários, que no caso são o Rio Corambataí, onde já foi detectado, e também no Ribeirão dos Marins, que corta o município de Piracicaba e pode ter tido um aporte de bisfenol A, sim, ao decorrer desse trecho até o corpo principal. Certo. E a outra questão o bisfenol, como a gente já falou, ele tem ligação com o plástico. Sim. E no seu trabalho foi analisado o naftaleno, só que ele não deu nenhum traço. Existe alguma, assim, existe ligação entre os parâmetros? Sim. Bom, o fato de não ter sido detectado não quer dizer que ele não esteja presente no meio,
porque a metodologia utilizada, ela foi para detecção de microgramas por litro. E na revisão, né, foi observado que muito se coloca da complexidade de se detectar contaminantes emergentes, porque os níveis traços podem estar em picograma por litro, em nanograma por litro. Então, dele não ter apresentado acima do limite de quantificação, ele não pode ser deixado de ser verificado, porque nada impede de que em algum momento de um programa de monitoramento, ele possa apresentar uma concentração acima desse limite de quantificação. Perfeito. Bom, primeiro que eu queria falar que esse foi um dos trabalhos mais interessantes que eu li e que eu pude participar. Como eu disse, ele está um trabalho completo, os resultados, eles se completam, eles um conversa com o outro, não ficou nada fora do contexto. Uma sugestão que eu até vi, né, muito se falou de plantação de cana-de-açúcar. Nas sugestões que você colocou, você não colocou para se investigar a vinhaça, porque hoje em dia a gente utiliza da vinhaça junto dos agroquímicos, enfim. E a atrazina, você já deixou bem claro que tem toda a ligação quanto à fertirrigação, enfim. Mas eu colocaria como sugestão também o contexto da utilização da vinhaça, que seria o CONAMA P4231, porque você viu traços muito altos de fósforo, que é um nutriente que tem na vinhaça, e traços muito fortes de nitrogênio em todas as suas classificações, seja nitrato, nitrito, amoniacal, orgânico, enfim. Então, eu deixaria essa sugestão também do acompanhamento na utilização da vinhaça nesse percurso que você coletou os pontos. Ok. A minha parte é isso, o trabalho está muito bem feito. Eu queria muito parabenizar a Laíse pelo empenho, pela dedicação. A escrita do trabalho está muito boa, ela está fácil, uma pessoa consegue ler, por mais que tenham parâmetros e, enfim, ligações específicas da área, mas é uma leitura muito boa. Professora Maria Helena, meus parabéns pelo empenho, por estar em campo, contribuindo, coletando, e eu acho que isso incentiva muito a gente como aluno, então eu queria muito parabenizar vocês. A minha parte de dúvidas, a princípio, e sugestões seriam essas, e, enfim. Obrigada, Mariana. Mariana, muito obrigado, viu? Mantenha a câmera aberta, porque assim a gente mata um pouco de saudade. Tá bom, pode deixar. Então, eu vou passar agora na sequência já para a professora Maria Helena, também para as considerações sobre o seu trabalho, Laís. Ok. Bom, acho que a satisfação aqui é dupla, né? De ter orientado Laís sem nenhum problema. Eu acho que é a utopia, assim, o desejo de todo professor é orientar alguém como a Laís, né? Que responde de forma imediata. E Laís vai além das expectativas, Laís continue assim, você é um estímulo para um professor. Então, como a Mariana disse, a gente ir para campo, a gente buscar parceria, Mariana, vem muito da inspiração do aluno, sabe? Então, é motivador, aluno com interesse, com a determinação da Laís, motiva, transforma, ensina, né? Então, Laís, se eu pudesse, eu te dava um título de doutora nesse momento, porque seu trabalho não deixa a desejar de qualquer dissertação de doutorado, sabe? Eu concordo plenamente, professora, porque normalmente você vai lendo o trabalho e procurando alguma coisa que deixe a desejar, e simplesmente
tudo que surgia alguma dúvida, em algum momento ele era resolvido, assim. Você tinha a resposta ali. Ele tá um trabalho muito bem feito mesmo, assim. É nível, exatamente isso que você falou, ele está nível doutorado. Ele não deixa nenhuma brecha de a ligação com um parâmetro de coliformes, um parâmetro de clorofila, tá tudo muito ligado. Então, é um trabalho perfeito. Você tem razão, Mariana. Me surpreendeu a capacidade de discussão de Laís, que é uma dificuldade minha. A discussão, acho que a grande maioria das pessoas tem dificuldade, né? Então a gente põe até junto resultados de discussão, e Laís encarou uma discussão ali com propriedade, né? E realmente alinhavou tudo isso que você está colocando. Mesmo assim, Mariana, a gente agradece sua sugestão, que realmente é extremamente pertinente, essa sugestão que você sugere que a gente coloque com relação à vinhaça. Isso vai completar, né, o trabalho aí tão de qualidade, né, que a Laís conseguiu desenvolver. Eu só, para encerrar, Sérgio, eu queria deixar aqui o grande agradecimento, né, que a gente teve o apoio para um trabalho dessa dimensão. A gente precisa de logística, então envolveu a APERP, a Associação de Pesca Esportiva de Piracicaba, com toda a logística do transporte. A gente contou com familiares para transporte, para carro, para gasolina. A gente contou com a disponibilidade dos técnicos, né, do Claudemir particularmente, do laboratório, que se dedicou, que foi junto, que em plena isolamento social, aí ele, né, atendeu às nossas necessidades. Então foi aí uma grande parceria com a Merrier NutriScience. Então isso é muito importante, né? A capacidade de resolver as dificuldades e construir a sua rede de comunicação, né? O network que a Laís construiu durante esse trabalho, eu acho que ela vai levar para a vida inteira. Então, isso é muito importante, aproveitar esse momento de TCC, não só para uma formação mais específica, acadêmica, como em todos esses aspectos que o TCC pode trazer. Por isso que é grandioso. Nada, a gente está há mais de 2 anos trabalhando nisso, né, Laís? E ele surgiu de uma oportunidade de participar de uma atividade do Dia do Rio. Aí é que surgiu a ideia, que surgiu a possibilidade. Então, a gente vê que a participação em eventos, que a gente está junto com a comunidade, que a gente está construindo essa rede de comunicação, ela é fundamental, né? Quando a gente menos espera, a oportunidade aparece, a gente se colocando à disposição, a oportunidade chega. Então, em todos esses aspectos, esse trabalho da Laís está de parabéns. E muito obrigada por ter assim, confiado em mim, né? Para estar alinhavando tudo isso, Laís. Foi uma grande satisfação, aprendi muito com você. Obrigada. Obrigada, eu também aprendi muito. Eu quero agradecer muito pelo empenho, principalmente todo o suporte, porque não foi fácil, foi muito trabalhoso, e sem o seu suporte não teria ficado dessa forma. Obrigado, Maria Helena. Eu acho que o trabalho da Laís, ele representa bem a principal função do trabalho de conclusão de curso, né? Que é justamente congregar. Você pega a faculdade, né, a universidade, coloca junto com a comunidade, junto com a empresa, e você junta todo esse povo, né, todo mundo, e produz um trabalho de qualidade com resultados que
contribuem muito, né, porque o seu trabalho contribui muito para essa área específica que é a qualidade de água do rio. Né? Então, eu acho que representa muito bem isso, Laís. Né? Às vezes a gente tenta passar isso para o aluno, né, que o trabalho de conclusão de curso ele pode ir além de um trabalho de uma disciplina, né, e você pode botar ele debaixo do braço agora e levar junto com você como um portfólio, né, de apresentação daquilo que você é capaz de fazer. Isso não tem preço, né? Quer dizer, você chega numa empresa, você mostra que você foi capaz de fazer um trabalho nesse nível, tratar os dados, realizar uma discussão, né? Na verdade, quando eu vi a sua discussão final, né, como ela ficou no final, me surpreendeu muito para um nível de graduação. Porque justamente é o ponto crucial, né? É conseguir fazer essa discussão. Apresentar os resultados, você faz lá a leitura do gráfico, deu isso, tudo bem. Agora, discutir o que aquilo realmente significa dentro do objetivo que você traçou é extremamente difícil de fazer. E você fez isso muito bem. Né? Quer dizer, qualquer pessoa que pegue seu trabalho na biblioteca e consulte, vai ser capaz de entender como que você fez e a que resultados você chegou, né? E o que aquilo representa dentro do contexto do assunto. Então, é muito importante quando isso acontece, né? Então, eu digo o seguinte, né? Normalmente, de tempos em tempos, eu elejo um trabalho para ficar de modelo para as próximas turmas, né? Com certeza o seu vai entrar nesse rol, né? Obrigada. Porque você falou, esse aqui é o objetivo, né? É aqui que vocês devem tentar chegar, né? É aqui. É lógico que a gente tem uma variedade muito grande de assuntos, né? De trabalhos que são possíveis e alguns dão mais oportunidade de se discutir, de se chegar a grandes resultados, e outros não. Mas, independente disso, né? Você mostrou que tem uma capacidade muito grande, né, de desenvolver um trabalho técnico de qualidade e fazer com que isso seja transpassado tanto da forma escrita quanto da forma oral de uma maneira brilhante. Né? Então, eu acho que cumpriu com excelência os objetivos da disciplina. De qualquer maneira, né, eu vou convidar agora as duas pessoas da banca, né, para que me acompanhem lá para o Meet, para que a gente possa discutir e deliberar, né, sobre o seu trabalho, tá bom? Aguarde um minutinho. Tá bom, tudo bem, eu aguardo. Voltamos, Laís. E aí? Bom, Laís, deixa eu esperar a Mariana entrar de volta, que não sei se ela já voltou. Tô aqui. Já está aí, né, Mariana? Mariana, abre a câmera para a gente, isso, para a gente fotografar aqui. Eu tiro foto daqui, a Marilena tira foto de lá. Depois você manda para mim, porque no meu eu fico pequenininha. Acontece comigo também, viu? Eu mando ser grandão. Laís, então a banca se reuniu, né? E nós deliberamos pela sua aprovação por unanimidade. Meus parabéns, mais uma vez, pelo excelente trabalho que você realizou, viu? E obrigada, gente. Assim que eu tiver com a folha de aprovação, a gente vai fazer aquele esquema, né, de eu assinar, mandar para você e você manda para a banca para pegar todas as assinaturas, tá bom? Sorrisão agora, Laís. Vá lá, da vitória lá, ó. Parabéns. Muito bem. É isso aí, Mariana. Parabéns, Laís. Tudo de bom, viu? Obrigada. Obrigada, agora gente. Nós vamos realmente pensar